Oremos, hermanos. Padre, nosotros reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y por ende reconocemos, ó Dios, que hemos pecado, aunque seamos alcanzados por tu gracia, aunque seamos personas dentre nosotros regeneradas por el Espíritu Santo, pero pecamos contra tu santidad. Y por eso, Padre, confiados en los méritos de Cristo, en su sacrificio por nosotros, nos acercamos a ti en humildad para pedir-te por perdão. Perdona-nos por nossos pecados. Padre, sabemos que a importância de confessarmos nossos pecados, assim como também reconhecemos a necessidade que temos de seguir lutando contra o pecado e buscando crescer em santidade de vida delante de ti. Necessitamos de tu graça, necessitamos de tu Santo Espírito em nesse processo de santificação hasta que Cristo venga por segunda vez. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Hermanos, graça e paz a todos vocês. É uma alegria, uma vez mais, poder compartilhar a palavra do Senhor. E agora les invito aqui, abram suas Bíblias, no capítulo 5 de primeira carta de Pedro. E vamos a ler 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo de número 14. E pido que os niños pongan sua atenção também a la leitura de las Escrituras. Eu vou ler para vocês. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia desonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humilhai-os, pois, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte quando fuere tempo, echando toda vuestra ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vosotros. Sede sóbrios e velad, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugente, anda ao redor buscando a quem devorar, al qual resistid firmes en la fé, sabendo que los mismos padecimientos se van cumplindo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
por conducto de Silvano, a quem tenho por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando-os e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus em la qual estáis. La igreja que está em Babilônia, elegida juntamente com vosotros, e Marco, mi hijo, os saludam. Saludaos uns a outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vosotros que estáis em Jesucristo. Amém. Vamos orar uma vez mais. Padre, pedimos que hables a cada um de nós. Tu conheces nosso coração, sabe de lo que necessitamos, e tu palavra é poderosa para transformar nosso coração de forma que vivamos vidas que glorifiquem a ti. Oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vivimos uma época onde o liderazgo, de maneira geral, está em crise. Vemos líderes políticos que buscam seu próprio benefício, empresários que explotam muitas vezes seus empregados, e tristemente também hemos visto pastores que han falhado a suas congregações. Ao mesmo tempo, nossas vidas estão llenas de ansiedade, preocupações por el trabalho, la família, la salud, el futuro de los hijos, e como se isso fora pouco, enfrentamos uma batalha espiritual real contra forças que buscam destruir nossa fé, hacernos desanimar em la caminhada cristiana. Pero, em meio de esta realidade, Deus nos habla através de sua palavra. Pedro, com palavras que são como um bálsamo para nossas almas, é inspirado por el Espírito Santo para tratar o coração de seu povo. Pedro, quem havia negado a Jesus 3 vezes, pero foi restaurado por la gracia, quem havia visto a glória de Cristo no monte de la transfiguração, e havia sido testigo de seus sofrimentos de la cruz, nos deixa um mensagem final em sua carta, que é como um testamento espiritual. 1 Pedro 5, versículo 1 a 14, encontramos 3 verdades transformadoras que Deus quer gravar em nossos corações hoje. Primeiro, que o liderazgo cristiano autêntico se caracteriza por el serviço sacrificial. Segundo, que a vida em comunidade floresce quando vivimos em humildade e confiança em Deus. E terceiro, que podemos resistir vitoriosamente às forças do mal, porque temos um Deus que nos restaura completamente. Comecemos então falando sobre o tipo de liderazgo que Deus bendice. O liderazgo que Deus bendice é o liderazgo de serviço, não de domínio. Versículo 1 a 4 são os versos que quero mencionar-lhes outra vez. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro empieza con una exhortación
de uma maneira que nos surpreende. Ele, sendo anciano com autoridade, se apresenta como co-anciano, anciano junto com ustedes. Hermanos, nessas primeiras palavras, o que vemos é humildade. Pedro não habla desde uma torre de marfil, sino que se coloca ao mesmo nível de aqueles a quem está exortando. Isso nos ensina que o verdadeiro liderazgo cristiano não é uma posição de superioridade, sino de identificação com o povo de Deus. Pero Pedro não só habla desde a humildade, sino também desde a experiência. Ele se identifica como testigo de los padecimentos de Cristo. E estas não são palavras vazias. Pedro estuvo aí quando Cristo sudou gotas de sangue em Getsemane, quando foi açotado pelos soldados romanos, quando colgou em la cruz. E também se identifica como participante da glória que será revelada. Pedro havia visto destello de essa glória no monte da transfiguração. E sabia que essa mesma glória aguardava a todos os que seguem firmemente a Cristo. E desde esta autoridade ganada por la experiência, Pedro dá 3 instruções fundamentais a los líderes de la igreja. Primeiro, lhes disse: apacentad el rebanho de Deus que está entre vosotros. E a palavra apacentar é a palavra que significa pastorear, alimentar, cuidar. Como nos recuerda Kistemaker, el rebanho não é nuestro, é de Deus. E é precioso a seus olhos. Somos recordados aqui por Pedro que el pastor não é o dueño de las ovejas, é um mayordomo responsável ante o verdadeiro pastor, que é Jesucristo. Segundo, Pedro estabelece as motivações corretas de este liderazgo, para el liderazgo. Dice que não deve ser por fuerza, sino voluntariamente. Não por ganância desonesta, sino com ânimo pronto. O que quer dizer Pedro aqui? Aqui Pedro identifica 3 peligros mortais para qualquer líder: a falta de disposição, a codícia e o amor ao poder. E quantos líderes han caído nesta trampa? Pero o liderazgo cristiano autêntico nasce del amor a Deus e ao povo, não de la obrigação ou de la ambição personal. Imagínate uma igreja com pastor que não demonstra amor hacia Deus e ao povo, e que está solamente no ministério por ambição personal. Imagina a vida de esta igreja como poderia ser. Terceiro, Pedro proíbe tajantemente o autoritarismo, não como tendo senhorio sobre as heredades, sino sendo exemplos de la grey. E a palavra senhorio aqui significa dominar e exercer controle absoluto. Pero Jesus mesmo nos ensinou em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26, sabes que os governantes de las naciones se enseñorean de ellas, e os que são grandes exercem sobre ellas
potestades. Mas entre vosotros não será assim, senão que el que quiera hacer-se grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesus trata de ensinar-nos aqui acerca desse liderazgo através do serviço amoroso a Deus e ao povo. O liderazgo cristiano se exerce através do exemplo e não da imposição. E aqui vem uma promessa muito hermosa desse texto. E quando aparezca o príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inacessível de glória. A diferença de las coronas de laurel que recebiam os atletas em Juegos Olímpicos e que se secavam em poucos dias, a recompensa de Deus que Deus dá a los líderes é eterna. E hemos visto que Cristo mesmo, o grande pastor, recompensará aqueles que han cuidado fielmente de su rebanho. Como vemos em la Confissão de Fé de Westminster, Cristo como rei e cabeça de sua igreja ha estabelecido um governo em manos de oficiais eclesiásticos. Pero esse governo não é para benefício próprio, sino para servir ao povo de Deus com amor sacrificial. Por isso, em nossas igrejas, elegimos a presbíteros, ancianos, e elegimos também a diáconos, para que sirvam com esse amor sacrificial que hemos visto no exemplo de Cristo mesmo. Pero o chamado de Pedro não se limita a los líderes. Agora quero hablar-lhes sobre como toda a comunidade deve viver. Pedro está falando nesse capítulo para os líderes e para toda a comunidade. E por isso vamos a ver a comunidade de Deus, que Deus fortalece com humildade e confiança a partir de los versos 5 hasta el verso 7. Igualmente, jóvenes, estade sujeitos a los ancianos e todos sumissos uns a outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. Humilhai-os, pois, bajo la poderosa mano de Deus, para que Ele os exalte quando fuere tempo, echando vuestra ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vosotros. Pedro agora amplia sua mirada e se dirige à comunidade de fé, à igreja, a los creyentes. E começa com uma exortação. Igualmente, jóvenes, estade sujeitos a los ancianos. Isso não é autoritarismo, é reconhecimento da ordem que Deus ha estabelecido em sua igreja. Lo mais joven pueden aprender muito de la experiência e la sabedoria de aqueles que han caminhado mais tempo com o Senhor. Pero imediatamente Pedro universaliza o princípio. E Pedro disse, e todos sumissos uns a outros, revestidos de humildade. E a palavra que Pedro usa aqui para humildade significa literalmente atar-se um delantal. E esse delantal era uma prenda que usavam os escravos para servir em las casas. Hermanos, mira que imagem Pedro está usando para falar a nós e a seus primeiros oyentes acerca da humildade. Pedro está dizendo que todos em la igreja, sem exceção, devem poner-se el delantal de la humildade para servir-se mutuamente. E por que é tão importante a humildade?
Pedro nos dá a razão, citando Provérbios, capítulo 3, versículo 34, donde dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esta es una verdad que debe hacer temblar nuestros corazones. Cuando vivimos en soberbia, nos ponemos en oposición directa a Dios mismo. Pero cuando caminamos en humildad, abrimos nuestras vidas para recibir la gracia divina. Y en la teología reformada, aprendemos que la gracia es inmerecida y es una gracia transformadora y fluye hacia aquellos que reconocen su necesidad. Y Pedro continúa, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Essa expressão, la poderosa mano de Deus, que aparece frequentemente no Antigo Testamento, especialmente em la relação com a liberação de Israel, tem o mesmo sentido de lo que Pedro está tratando de apresentar-nos aqui. É a mano de Deus que tem poder absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias de nossa vida. E humilhar-nos bajo esta mano não é resignação passiva, é reconhecimento ativo de que Deus está em el controle e que su tempo é perfeito. Hermanos, para mim essa é uma promessa hermosa, demasiado hermosa, que temos aqui no texto. Dice, para que Ele os exalte quando fuere tempo. Deus não nos humilha para destruir-nos, sino para preparar-nos para a exaltação que tem reservada para nós. Como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, quando Jesus ensinou, dizendo, porque qualquer que se enaltece será humilhado, e el que se humilha será enaltecido. E luego viene uma das invitações mais tiernas de toda a Escritura, echando toda vuestra ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vosotros. A palavra grega aqui significa literalmente ser jalado em diferentes direções. Hermanos, que descrição tão exata de lo que sentimos quando estamos ansiosos. É como se diferentes forças nos estuvieran tirando hacia lados opuestos, causando uma tensão interna que nos agota. Pero Pedro nos disse que podemos tomar todas essas ansiedades, todas, sem exceção, e echá-las sobre Deus. E aqui este verbo sugere uma ação decisiva, quando quem lança algo com força, echá-la sobre Deus. Não é um processo gradual, é uma entrega completa, definitiva. E por que podemos fazer isso? Porque Ele tem cuidado de nós. El Deus soberano do universo, Ele que criou todas as coisas, que controla as galáxias e cuenta as estrelas, se preocupa com os detalhes de nossas vidas. E uma vez mais, encontramos
em nossos documentos de fé, quando falam da providência de Deus, nos ensinam que a providência de Deus é muito santa, sábia e poderosa preservação e governo de todas suas criaturas e de todas suas ações. Isso significa, irmãos, que nada, absolutamente nada em nossas vidas escapa da atenção amorosa de Deus. Podemos confiar completamente nele. Pero, irmãos, devemos ser realistas. Vivimos em um mundo onde há forças que se opõem a essa humildade e confiança. E por isso Pedro nos adverte sobre a batalha espiritual que enfrentamos. E por isso vamos considerar agora, nesse terceiro ponto, a resistência que Deus respalda firmes contra o adversário. Versículos 8 a 11. Pedro cambia aqui el tono. Mira, sede sóbrios e velados, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amém. Pedro cambia aqui o tono de sua mensagem e nos dá uma advertência urgente. Sede sóbrios e velados. Essa é a advertência. Não podemos viver a vida cristiana em el piloto automático. Necessitamos estar alertas, conscientes, atentos à realidade que nos rodeia. Por que essa urgência? Por que essa advertência? Porque vosso adversário, diz o texto, o diabo, como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar. Pedro não está falando aqui metaforicamente, irmãos. Está descrevendo uma realidade espiritual concreta que devemos tomar em conta dia tras dia. Pedro não está falando aqui de algo que não existe. Essa batalha espiritual é certa. E a palavra aqui significa oponente em juízo. A palavra adversário significa oponente em juízo. O diabo não é só um inimigo, é nosso acusador legal. Ele que constantemente busca razões para condenar-nos delante de Deus. E a imagem de leão rugiente é poderosa e ao mesmo tempo aterradora. Os leões não rugem quando estão caçando, rugem para aterrorizar e dispersar sua presa. O objetivo do diabo não é só atacar-nos, sino aislar-nos, separar-nos do rebanho, hacer-nos sentir solos, vulneráveis. Por isso é tão importante a vida em comunidade que Pedro ha estado descrevendo. Pero Pedro não nos deixa em el terror, nos dá uma estratégia clara, al qual resistir firmes em la fé. Aqui a palavra significa manter-se firme em oposição. É uma antítese. Não devemos huir aterrorizados, sino resistir com firmeza. Pero
nos mostra como, ele disse, firmes em la fé. La fé não é só um sentimento, la fé é confiança em las verdades reveladas por Deus. É confiança em las Escrituras, em la santa palavra de Deus. Resistimos ao diabo não com nossa força, sino com a verdade de la palavra de Deus. E aqui Pedro nos dá uma perspectiva que cambia todo, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Hermanos, o que Pedro quer dizer com isto é que não estamos solos nessa batalha. Há uma irmandade por todo o mundo, uma irmandade de creyentes que está enfrentando as mesmas lutas que nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Pablo disse: não os ha sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Deus, que não os deixará ser tentado mais de lo que podeis resistir, sino que dará também, juntamente com a tentação, a salida, para que podáis soportar. Pero a promessa mais gloriosa viene en el versículo 10. El Dios de toda gracia, que nos chamou a su glória eterna em Jesucristo, depois que hayáis padecido um pouco de tempo, Ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. Hermanos, que descrição hermosa de nosso Deus. El Deus de toda graça. São as palavras que Pedro usa para descrever-lo. Não de alguma graça, sino de toda graça, toda bendição, todo favor imerecido, toda misericórdia que flui de Ele. Esse é nosso Deus. É esse Deus que Pedro nos apresenta hoje. Esse Deus que nos ha chamado a sua glória eterna em Jesucristo. Como nos ensina a doutrina de la predestinação, esse chamado é eficaz e imutável. Não depende de nossos méritos, sino de seu propósito eterno. E aunque agora padecemos, como disse Pedro, um pouco de tempo, Ele mesmo, não outros, sino Ele mesmo nos perfeccionará, afirmará e fortalecerá e estabelecerá. Mira, Pedro usa aqui 4 verbos que formam uma progressão hermosa. Deus nos perfeccionará, ou seja, completará o que falta em nós. Deus nos afirmará, nos dará estabilidade. Deus nos fortalecerá, ou seja, nos dará poder interior e nos estabelecerá, que significa que Ele nos dará um fundamento sólido. Essa é a obra completa de Deus em nossas vidas. Por isso Pedro termina com uma doxologia, com uma palavra de alabança, de adoração. Pedro disse: a Ele seja a glória, o império, por los siglos de los siglos. Amém. E quando entendemos quem é nosso Deus e o que Ele hace por nós, não podemos sino adorar-lhe. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de esta carta e ao final de este mensagem. E o que quero fazer agora que vou concluir é que quero que recordemos as palavras finais de Pedro nesta carta. Ele disse que ha escrito brevemente, exortando-os e testificando
que esta é a verdadeira graça de Deus em la qual estáis. Todo o que hemos visto hoje, o liderazgo servicial, a vida em humildade e confiança, a resistência firme contra o mal, tudo isto é manifestação da graça de Deus em nossa vida, em nossas vidas. E Pedro termina com saludos de la igreja que está em Babilônia, provavelmente Roma, e habla de Marco, mi hijo. Incluso em meio da persecução, incluso escrevendo desde o coração do império que los oprimia, Pedro mantém a perspectiva da comunhão de los santos e del amor fraternal em suas últimas palavras. E suas últimas palavras são: saludaos uns a outros com ósculo de amor, paz seja com todos vosotros que estáis em Cristo Jesus. Amém. El amor e a paz não são só os sentimentos, são realidades espirituais que fluem de nossa relação com Deus, de nossa união com Cristo. Hermanos, mi deseo é que salgamos de aqui hoje com esses 3 compromissos em nossos corações. Se somos líderes, comprometamos-nos a servir com a motivação, com motivações puras e métodos exemplares. Se somos parte da comunidade, comprometamos-nos a viver em humildade mútua e confiança total em nosso Deus soberano. E todos, como disse Pedro nesta porção que leemos, sem exceção, comprometamos-nos em resistir firmes em la fé, sabendo que nosso Deus de toda graça nos levará à vitória final. Porque ao final do dia, irmãos, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias, não importa quão intensa seja a batalha espiritual, temos essa certeza inquebrantável: estamos em las manos de Deus de toda graça, quem nos ha chamado a sua glória eterna em Cristo, e Ele mesmo, como vimos aqui, completará a obra que ha começado em nós. A Ele seja a glória por los siglos de los siglos. Amém. Vamos orar. Padre, graças por permitir-nos exposição